Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. Leigos podem questionar seus superiores? Primeiro, vamos definir quem são os fiéis leigos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no ponto 31, descreve quem são os fiéis leigos. Por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem, ou de estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituem o povo de Deus, exercendo a missão de cristão, na Igreja e no mundo. A missão de todos os cristãos é viver a fé católica de acordo com a doutrina de Cristo. Jesus fundou a sua Igreja, da qual todos nós que fomos devidamente batizados fazemos parte. Foi através dessa Igreja viva que Jesus ensinou a sua doutrina. E foi exatamente essa doutrina que mostra com clareza que os súditos podem questionar seus superiores, sim. São Paulo, que era súdito de São Pedro, questionou-o publicamente, por conta de um perigo iminente de escândalo em matéria de fé. Disse São Paulo: "Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus?" O próprio Pedro deu o exemplo aos governantes para que aqueles que se desviarem do caminho certo não rejeitem uma correção como indigna, mesmo que venha de seus súditos. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Desde que Bergoglio iniciou seu pontificado no Vaticano, ele não aceitou nenhum tipo de correção fraterna. Sua ditadura religiosa vem sendo comprovada através dos sínodos. Muitos padres, bispos e cardeais, por medo de perder seus cargos, suas promoções, seu conforto e nas luxuosas casas paroquiais, simplesmente se acovardam e obedecem Francisco, mesmo quando ele comete erros doutrinários e teológicos. Querem exemplos desses erros? O Papa Francisco já negou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ele já falou que o inferno não existe, já falou que todas as religiões são desígnios de Deus, e são caminhos que levam a Ele. Para o Papa Francisco, e alguns teólogos modernistas que se infiltraram na Igreja, os leigos não podem levantar suas vozes publicamente contra seus superiores, e nunca podem criticar um Papa. Nem podem usar seus dedinhos nervosos para tentar defender a sua fé e a sua Igreja, tarefa que deve ser deixada para o Espírito Santo. E, se o fazem, são arrogantes, eles são falsos profetas. É assim que são chamados aqueles que querem defender a verdadeira Igreja de Cristo e a sua doutrina. Não existe lei na Igreja Católica que proíba a um jornalista católico, ou qualquer leigo qualificado, de fazer críticas a uma autoridade eclesiástica. Desejo aqueles sacerdotes que dizem que um leigo não deve defender a Santa Madre Igreja, que eles reflitam sobre a grande quantidade de mártires que derramaram seu sangue para defender a Igreja de Cristo. É bom que esses ilustres teólogos saibam que ao longo da história, muitos santos leigos se levantaram para defender e proteger a Santa Madre Igreja contra as heresias e os erros dos seus superiores. São inúmeros os exemplos de leigos, alguns deles santos, que cumpriram seu dever religioso de defender a Igreja e desafiar publicamente aqueles que se desviaram da doutrina de Cristo, mesmo quando os infratores foram padres, bispos ou papas. Vou citar como exemplo São Tomás Moros, um santo leigo que enfrentou quase toda a hierarquia inglesa da época para defender a fé, que morreu mártir por se opor ao rei.
e a hierarquia, e defender a doutrina católica. Mesmo antes de enfrentar o martírio, Tomás Moro assumiu como missão a erradicação dos hereges durante seu mandato como chanceler, de 1529 a 1532. Na verdade, um de seus principais objetivos ao aceitar o cargo de chanceler foi proteger a Igreja contra hereges inimigos e puni-los. Ele estava apenas exercendo ao seu direito de defender a sua fé e a verdadeira Igreja de Cristo, que é o que os verdadeiros soldados de batina fazem hoje, e não se acovardam, da forma como estão fazendo os defensores de Bergoglio. É impressionante que alguns teólogos, grandes estudiosos da Igreja Católica, ainda não perceberam que a Igreja Católica está dividida. Parte dessa Igreja é conduzida pelos verdadeiros discípulos de Cristo, que seguem fielmente a sua doutrina, e outra parte dessa Igreja é composta pelos modernistas de plantão, que defendem as suas próprias ideologias e deturpam as leis de Deus. De qual igreja você quer fazer parte? Da verdadeira Igreja de Jesus, ou da falsa Igreja de Bergoglio? Lembre-se, não podeis servir a dois senhores. Todos aqueles que defendem o Papa Francisco obviamente têm seus motivos. Os homossexuais o defendem por conveniência, os maus sacerdotes o defendem por conivência com seus atos, e alguns daqueles que são considerados bons sacerdotes defendem ao Papa Francisco por covardia, por medo de ser excomungados, por medo de perder seu dinheiro e seu conforto nas luxuosas casas paroquiais. Infelizmente, essa é a nossa realidade, só não vê quem não quer. Devemos rezar pelos bons sacerdotes que ainda existem, para que eles não se deixem enganar pela falsa misericórdia e as falsas ideologias de Bergoglio. Rezar para que eles tenham coragem de combater ao bom combate, assim como estão fazendo o arcebispo Viganò, o bispo auxiliar de Astana, Athanasius Schneider, o cardeal Raymond Burke, e tantos outros que não se acovardaram diante da ditadura de Bergoglio. Os sacerdotes covardes defendem Bergoglio, os verdadeiros soldados de batina defendem Jesus. Simples assim.